Muito e bem. a bola está toda do seu lado, Máximo. Força! Ok, então eu vou, se calhar, partilhar já a minha tela, assim é mais fácil. Deveria agora fazer isto. Olha os e-mails todos a aparecer e pôr assim, assim ficamos já. Eu acho que me conseguem ver, não é? Conseguem-me ver cá em cima, possivelmente, e conseguem ver a tela. Bom, antes de mais, queria agradecer à Remax Vantagem, ao grupo Vantagem, por me terem convidado para fazer estas 4 sessões do webinar. Queria também agradecer ao João Apolinário, porque no fundo foi ele que me contactou diretamente por Facebook. Isto é tudo tecnológico, reparem, eu já conheço o João há muitos anos e fizemos isto tudo sem falar. Portanto, contratamos tudo por Facebook sem qualquer tipo de intervenção. Então, o que nós temos pela frente são 4 sessões de 4 webinars sobre o que eu acho que estamos a viver, o que é que deveríamos fazer e entrar um bocadinho no detalhe de cada uma dessas 4 intervenções. Serão 4 intervenções detalhadas e divididas em 4 horas. Cada dia terá a sua hora. Eu penso, vocês já sabem, hoje é a primeira, depois teremos dia 31 de março a segunda, dia 2 de abril a terceira e no dia 7 terminaremos com a quarta. Antes de iniciar, propriamente fazer aqui um enquadramento e uma introdução para as pessoas perceberem bem o que é que me proponho a falar. Então, primeiro de tudo, dizer-vos que o que eu vou falar nos 4 dias é uma adaptação do meu know-how, da minha experiência, com aquilo que se está a viver neste momento, mas não em Portugal, essencialmente em Itália. Ainda agora, durante uma hora e meia, estive com as equipas italianas. Eu, como vocês sabem, sou italiano, não é? Mas além disso, além de ser italiano, eu trabalho com cerca de 8 a 9 agências de Itália, e justamente na zona pior, na zona onde tudo aconteceu, onde tudo está a acontecer ainda, que é a zona de Bérgamo e a zona de Milão. Já não vou à Itália desde janeiro, portanto fui mesmo a tempo para me esquivar. Aliás, estava aqui a comentar com a minha mulher que eu tenho ido esquivando-me até chegar a Portugal, porque em janeiro estive em Itália, em fevereiro estive nos Estados Unidos e depois ainda fui a Madrid, mas consegui, portanto, parece que o vírus ia atrás de mim e eu consegui esquivar. Foi muita sorte, estou aqui a brincar, mas foi muita sorte, porque poderia perfeitamente em fevereiro ter estado em Itália e possivelmente se estivesse em Itália diria que não estava aqui neste momento, ou então estava de quarentena, daquela quarentena mesmo à séria. Não vale a pena muito falarmos, digo eu, do vírus, da situação, de onde é que ela apareceu, porque isso aí não faz parte do meu objetivo para estes 4 horas, nem faz parte da mediação imobiliária. Isto é uma conjuntura mundial, é uma coisa que está a acontecer e que nos está a afetar imenso. O que é preciso realmente é perceber, no momento em que estamos, o que é que podemos fazer. O que é que podemos fazer? Porque realmente nós vamos, de forma, eu diria, quase exponencial, ficando limitados com grande parte da nossa atividade. A nossa atividade é uma atividade essencialmente de contacto e muito de contacto de rua. Portanto, nós estamos constantemente, ou estávamos constantemente na rua. Nós batíamos portas, nós íamos, apertávamos a mão a pessoas, fazíamos reuniões com pessoas, discutíamos negócios e propostas com pessoas. Íamos fazer posicionamento na rua. Ou seja, esta parte toda da rua, infelizmente, devido a esta situação, foi-nos retirado. E de forma abrupta. Ou seja, não houve tempo para preparação. Bom, nós aqui em Portugal ainda poderíamos ter-nos preparado um bocadinho, porque de facto, sabendo o que existia ou o que estava a acontecer noutros países, como Itália e a própria China, embora a China esteja muito longe, poderíamos ter reagido um pouco mais rápido. Na minha opinião, pecamos um pouco, achamos que não era uma coisa tão séria
e poderíamos ter reagido mais rapidamente. Agora já é tarde, agora já estamos no comboio. Embora penso que, mesmo assim, com as situações que estamos a ter agora, estamos ainda a reagir e estamos ainda, se calhar, ainda conseguimos, digamos, safar-nos daquilo que está a acontecer, principalmente em Espanha, que é aqui ao lado. Ora bem, então, o que é que temos aqui para ver o que é que vamos fazer, de facto, nestes dias? Bom, eu não sei se toda a gente conhece, o meu nome é Máximo Forte, mas grande parte me conhecem. Eu tenho 27 anos, vou fazer 27 anos de mediação imobiliária, grande parte feita em empresas tradicionais. Eu tive cerca de 4 empresas tradicionais e depois tive em 2 grandes marcas, nomeadamente tive na Remax, onde conheci o João Apolinário, e tive na 121 depois, logo a seguir. E, portanto, digamos que esta é a minha carreira. Comecei como agente há muitos anos atrás, em 93, e depois fui percorrendo as várias posições numa agência imobiliária até chegar aos franchisings. Nesta altura, desde 2013, tenho a minha marca pessoal, que aqui hoje represento, aqui está o meu logo, e que é uma marca pessoal com o meu nome, portanto, marca pessoal supostamente com o meu nome, e que tem uma visão, aliás, uma missão muito clara, que é ajudar os profissionais imobiliários a serem melhores profissionais. Por isso eu faço formação, palestras, livros, agora até temos um video training com a Real, e portanto há muita coisa que eu distribuo e faço para a mediação imobiliária. Assim, dizendo um bocadinho da minha experiência, para se quiserem aproveitar ou querem saber um pouco mais sobre mim, poderão ir ao meu site, onde realmente ali tem, inclusive tem um blog, tem muito conteúdo para ir à procura. Sou casado, tenho 2 filhos, o Federico e o Francisco, estão hoje não, nos últimos 14 dias ou 15 dias de quarentena, portanto estão aqui em casa. É um desafio muito grande. Aliás, seria uma formação muito mais interessante como ter 2 crianças em casa e correr tudo bem. Aqui eu tenho neste momento a minha sala devastada, não é uma sala, é um playground, basicamente, e um deles agora está a dormir, um tem 3 e o outro tem 11 anos. E, no fundo, montamos, ou se quiserem, fui montando, à medida que as coisas aconteceram, fui montando 4 webinars tipo, e eu trabalho com várias empresas e trabalho nos países mais afetados. Vejam lá bem onde é que eu me fui meter. Portanto, eu trabalho com Portugal, obviamente, que é o sítio onde eu vivo, estou a transmitir diretamente de Lisboa, do Arieiro, portanto, diria quase uma das zonas mais centrais da cidade. Trabalho em Espanha com várias empresas, entre elas a Remax, mas também a Century, e trabalho em Itália, basicamente, com a Remax. Portanto, trabalho exatamente no sítio onde está a acontecer, embora esteja a acontecer em quase todo o mundo, mas trabalho mais ali. E montei estes 4 webinars. Eu diria que estes 4 webinars são uma estreia exclusiva, pelo menos nesta fase, com a Remax Vantagem, que também foi a primeira empresa que me quis muito fazer isto. Eu já tenho este programa feito em Espanha, embora a situação em Espanha está bastante mais difícil do que está aqui em Portugal. E basicamente isto vem do know-how que eu aprendi com o caso italiano. Então, o primeiro webinar de hoje, vamos falar do fecho. Vamos falar de como fechar. O que fechar, quando fechar, de que forma fechar. E porquê vamos começar assim? Vamos começar assim porque, segundo o que se tem passado em Itália, e segundo aquilo que eu assisti, e assisti quase em primeira mão do que se está a acontecer em Itália, eles não se aperceberam da situação, e quando se aperceberam, uma das coisas que tiveram que fazer de imediato foi fechar não só as agências, mas eu quando falo em fecho, é principalmente os negócios. Como sabem, esta atividade é uma atividade que é remunerada pela transação, e como é remunerada pela transação, o fecho é uma coisa muito importante, seja ela da venda propriamente dita, e da venda podemos entrar dentro da proposta até à reserva, até ao contrato de promessa e até à escritura. Portanto, tudo isto são vários fechos, mas até antes da própria venda, na própria angriação, quando eu faço um fecho de uma angriação, quando eu tenho de facto uma angriação, tudo começa ali. Então, esta primeira fase, e o que os italianos já passaram, essa fase, apesar deles ainda hoje fazerem fechos, ainda hoje fazerem escrituras, ainda hoje
em determinadas circunstâncias, conseguem visitar imóveis. Portanto, é uma atividade fictícia, portanto, eles não podem, mas uma coisa que eles me disseram claramente, e fizemos isso logo no princípio, eles estão com isto há um mês e tal, 4 meses, foi: têm que fechar o maior número de negócios possível. E, no fundo, este primeiro webinar que vamos fazer hoje vai se dedicar ao fecho. Depois, vai haver um período em que vamos deixar de fechar. E porquê? Não é que não queiramos fechar, não é que não tivemos a hipótese de fechar. Não sei se viram, se tiveram a hipótese de ver o live que foi feito hoje entre mim e o Gonçalo Rodrigues, em que fizemos uma estatística, um inquérito que foi lançado na internet, no blog dele, no meu blog. Temos uma resposta muito grande, cerca de 800 agentes imobiliários a responder a esse inquérito. E uma das coisas que foi acontecendo e vai acontecendo é a quebra na transação. Havendo quebra na transação, em Itália, só para terem uma ideia, estamos com quase 2 meses, os últimos dados são de falarmos em 70% ou 80% da quebra na transação, portanto, a impossibilidade de transacionar. O que temos de fazer é relacionar. Porquê relacionar? Bom, porque eu tenho que manter a minha relação com os meus clientes compradores, clientes vendedores e também CDI, ou seja, o meu círculo de influência. E eu vou ter que manter essa relação, eu vou ter que manter a chama acesa. Porquê? Porque quando isto terminar, eu vou ter que ser considerado aquela pessoa que os ajudou, que os ouviu, que os falou, que se importou por eles durante o período em que de facto não havia transação. Claramente que o agente imobiliário que já tinha a relação ou já fazia a relação, vai ser mais fácil. Aqui, as ferramentas que nós vamos dar no próximo webinar vai ser a CRM. A CRM não tanto como ferramenta informática, mas como ferramenta de seguimento e a possibilidade de eu continuar a relacionar-me com estas pessoas todas. Muitos de vocês, infelizmente, esqueceram-se um bocadinho desta parte. A parte da relação. Muitas das pessoas dos últimos anos eram essencialmente transacionais, só pensavam na transação. Vamos ser sinceros, isto é verdade. E agora que a transação já não vai ser possível, tudo se torna relacional. E então há que perceber se eu já era relacional e já tinha sistemas de CRM, se vou continuar, perfeito, e vamos ver como e de que forma. Ou então, se eu esqueci de fazer essa parte, não o fazia muito bem, eu vou ter que implementar claramente um processo de seguimento e relacional. Mas isso falaremos no próximo webinar. Depois, e já perceberam que o título que eu dei a isto foi Freedom de liberdade, de free, de livre desta, desculpem lá o termo, porcaria do vírus, e portanto eu quero me livrar disto, e por isso o termo é free, o termo é de livre. E faltava-me daqui a palavra porque de facto ali onde está era para ser imóveis e não imóveis. E no terceiro ponto, que é uma coisa que está neste momento a acontecer em Itália, em grande forma, em grande parte do trabalho que eles fazem, é a reorganização e a revisão das carteiras de angariação, dos imóveis que estão angariados. E, portanto, esse terceiro dia vamos dedicá-los exclusivamente ao produto em si. Vamos falar, de facto, dos imóveis. É bom até termos essa conversa só, penso eu, deixa-me lá ver, no dia 2 de abril, daqui a uma semana, para perceber até como é que está o mercado. Porque, por exemplo, uma das coisas que se especula muito em Portugal ou especula-se, atenção, é que se diz que o mercado vai baixar, o mercado não sei o quê. Não há indicações claras que o mercado vai baixar. Tudo o que se fala é pura especulação e, portanto, especulação e projeções, muitas vezes até jornalísticas e com base em coisas, nem sei com base em quê. Porque, de facto, e eu ainda hoje estive a falar com os italianos têm isto há quase 2 meses, e não há baixas de preço. Portanto, eles são muito piores que nós. As transações caíram vertiginosamente. Eles não podem, na zona de Bérgamo, não podem sair à rua. Portanto, eles quando saem à rua têm a polícia lá fora e têm que justificar onde é que vão. Obviamente pode ir à farmácia, pode ir às compras, mas têm que apresentar o BI e têm que dizer para onde é que vão. Se forem dizer que vão visitar uma casa para vender ou que vão a uma escritura, tem que ser muito bem fundamentada, tem que ser uma urgência. Atenção que os cartórios italianos
são públicos e, portanto, o notário é obrigado a fazer a escritura. Claro, vai fazê-la com máscara, com luvas, com tudo, mas é obrigado a fazê-la. Isto tudo para dizer o quê? Que, de facto, estamos num momento em que será importante rever carteiras, porque a carteira e o preço dos imóveis vai sempre balançar para cima ou para baixo, ou manter, em função da motivação e do tempo. Aqui a grande questão vai ser o tempo. Quanto tempo é que vamos estar parados? E quanto tempo vai durar a economia? Porque se a economia conseguir aguentar 2 ou 3 meses e nós voltaremos, embora de forma devagar, ao mesmo processo, eu diria que os preços poderão ter uma ligeira descida, mas não vão descer como se fala aí especulando. Agora, claramente, em tempos de crise, vocês sabem que há imensos especuladores que vão aparecer. Isso é notório. Portanto, nós vamos ter muita gente que está, e se calhar muitos de vocês já receberam chamadas de potenciais clientes compradores, possivelmente especuladores, que já vos abordaram a dizer: quando isto baixar, agora diz-me que eu agora é que eu vou comprar à séria, porque isto é conversa interessante na ótica do especulador, mas o agente imobiliário tem que ter alguma ética e, primeiro de tudo, a defesa clara do seu cliente, e o seu cliente é o vendedor, e vocês ainda por cima que trabalham em exclusivo mais do que nunca, devem ter a capacidade de, não são vocês que fazem o mercado, mas são a procura e a oferta. E se de facto o mercado não está a baixar, não são vocês que vão incentivá-lo a fazer isso, na minha opinião. Mais uma vez, eu estou-vos a dar uma dica para não serem transacionais, mas serem relacionais. Porque o vosso cliente vendedor confiou os vossos serviços para o defender. Seria de muito mau tom, nesta altura, vocês agarrarem no comprador especulador e fazerem propostas a 30, 40 ou a mais percentual abaixo do valor que tinham estipulado no vosso contrato de mediação imobiliária. E por isso eu diria muita cautela, embora, mais uma vez, dia 2 de abril, iremos falar da revisão de carteira e como fazer esta revisão de carteira. Quarto e último dia, quarta e última etapa, vamos falar de equipa. Pois a equipa aqui agora é fundamental, já se vê ali no Facebook, em montes de sítios, Facebook, Instagram sim também, Facebook, Instagram, LinkedIn, montes de pessoas que já se reúnem com a nova tecnologia. A comunicação é tudo e, portanto, eu preciso de comunicar com a minha equipa, preciso comunicar internamente, preciso que as pessoas estejam focadas no trabalho. Disse isso ontem e tenho vindo a dizer, não podemos parar, esta é a frase. E a capacidade que eu tinha antigamente de poder gerir ou comunicar em equipa porque estávamos na loja ou porque nos reunimos no escritório é muito elevada. Agora ficamos sem offline, eu vou ter que continuar isto. E aí entra a tecnologia. A tecnologia aqui é muitíssimo importante. Mas atenção, a tecnologia é apenas uma ferramenta. Vocês têm que continuar a criar o hábito de se reunirem, o hábito de comunicarem, o hábito de trocarem informação que poderá ser preciosa e fundamental nos próximos tempos. Além da comunicação, há também a formação, que é uma coisa que a gente também vai falar no quarto dia. Ou seja, não basta eu fazer reuniões de seguimento semanais, quinzenais, mensais, whatever. Eu vou ter também que começar a preocupar-me em formar. Formar de duas vias. Ou formar de uma forma, digamos, de transmitir know-how e se calhar ir à procura das dificuldades que cada um tem e desenvolver essa formação, mas também de outra forma, que é a formação de manutenção. Eu dou aqui um bocadinho o exemplo dos campeonatos de futebol, não é? Temos todos os campeonatos de futebol parados, não é? Basicamente, não conheço, não sei se há alguns que já começaram, mas eu diria que um jogador de futebol hoje não pode deixar de treinar, ele tem que continuar a treinar. Porque possivelmente, quando o campeonato começar, se ele deixou de treinar há mais de um mês ou mais de 2 meses, ele vai estar abaixo de forma. E aqui é exatamente a mesma coisa. Claro que a gente vai temos esta dificuldade, estamos em casa, temos os miúdos, temos a PlayStation, temos a comida, temos a bebida, que nos pode distrair imenso. Mas precisamos manter o foco. E daí a equipa. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito com a Itália é organizar, já estamos para lá dos webinars, é organizar mesmo treino. Hoje vamos fazer um roleplay de chamada telefónica. E reúnem-se 3, 4, 5 pessoas de uma determinada equipa e formulam um treino de chamada telefónica. Por exemplo, nesta ferramenta do Zoom,
que é a que eu utilizo mais, dá perfeitamente para fazer. Até porque as câmaras de cada um aparecem, tem que ser muito bem estruturada e começar a fazer. Mas isso falaremos também no dia 7. E hoje vamos focar toda a nossa atenção no fecho. Fechar. Bom, eu não sei, mas ainda ontem, para não dizer hoje, tenho pessoas, e se calhar vocês também, que acabaram de fechar uma venda, que acabaram de fazer uma escritura, que aceitaram hoje uma proposta, que estão à beira de formalizar um contrato de promessa cumprida. Eu diria excelente, ótimo, fantástico, mas apressem-se. Façam isto com, dentro do possível, alguma velocidade. Porque hoje ainda será possível fazer isto tudo. E atenção que, não sei se assistiram ao live do Gonçalo, meio do Gonçalo, porque os dados são que a atividade tem tendência a parar, o que quer dizer, inclusive, há muita gente com indecisão de fazer a fecha ou não, e, portanto, leads quentes, contactos quentes, seja de comprador, vendedor, arrendamento, o que seja, é para fechar já. É uma das coisas que eu vos aconselho nesta primeira fase. Nós ainda estamos a tempo de fazer alguns fechos. Se calhar com alguma dificuldade, porque começam a haver pessoas, enfim, a retrair, com a vontade de deixar isto para mais tarde, com algum receio, algum medo, e é normal que, à medida que o tempo passe, esse medo, esse receio vai aumentar. Por isso, não há tempo a perder. E eu preciso fazer isto rápido. E, portanto, agora eu vou tentar vos dizer, dentro do know-how que eu aprendi com os italianos, como é que eles fizeram, porque eles já não estão nesta fase, claramente eles já não estão. Eu vos disse há pouco, eles continuam a fazer vendas, mas são coisas esporádicas que, por seguimento, por relação, acabam por acontecer, por motivação, porque as pessoas precisam mesmo, mesmo que as coisas não estejam bem, se a pessoa precisa de vender ou precisa de comprar, pois vai tentar fazer. Nós ainda não estamos nessa fase, o que quer dizer que temos que ter a capacidade de tentar fechar tudo o que é possível agora, neste momento. E antes de passar aos pontos que eu queria vos mostrar hoje, que são estes que estão aqui, eu queria vos falar de uma coisa que eu esqueci-me e que lembrei-me agora, que é muito importante antes do fecho, e que eu acho, diria eu, grande parte de vocês, se não o fez, já fez. Que é, a partir do momento, e eu fiz isso com a minha empresa, a partir do momento em que eu sei que o que é que vai acontecer e que a paragem vai acontecer, seja eu agente imobiliário, broker, team leader, empresário em nome individual, que no momento somos todos, e estamos todos nesse barco, somos todos empresários, a primeira coisa que vou fazer é revisão do meu business plan, revisão dos meus custos fixos e variáveis e perceber as ajudas que o Estado me pode dar. Saíram hoje uma série de ajudas que o Estado me pode dar, porque obviamente eu não estou a dizer que poderei precisar delas, mas convém saber o que é que eu posso contar e convém saber aquilo que eu posso prescindir, aquilo que eu posso aliviar, aquilo que eu posso deferir. Portanto, estou-vos a falar basicamente de uma análise financeira minimamente credível e feita com consciência para que eu possa seguir a ter a minha atividade dentro destas condicionantes. Outra coisa que eu postei no outro dia e que eu volto aqui a referir, que é a questão do marketing. Eu não me devo cortar o marketing agora. Na minha opinião, é um erro crasso. Portanto, eu nesta altura devo continuar a ter visibilidade. Atenção, se há uma coisa para cortar não são nem as pessoas, nem o marketing, porque são fundamentais. Este negócio é um negócio de pessoas e, portanto, eu não posso cortar as pessoas. Outra parte fundamental é o marketing e eu preciso de posicionamento. Agora, o posicionamento que eu tenho hoje é um bocadinho diferente, não é o posicionamento offline, não é o posicionamento de ir para a rua, é o posicionamento do digital. Cuidado com estes cortes, portanto, tenham sensibilidade daquilo que podem eventualmente prescindir e aquilo que de facto não podem. Inclusive, na questão, outra vez, a questão italiana, eles aumentaram substancialmente o posicionamento online, e isto é um bocadinho confidencial, mas eu vou dizer, a rede é a mesma, e a Remax Itália prepara-se para fazer
fazer uma campanha de televisão e de rádio, porque de facto a televisão e o rádio baixaram substancialmente os preços e, portanto, é uma grande oportunidade de visibilidade e de posicionamento. Agora, depois a forma como eu faço, e depois vamos deixar ao marketeer para ele perceber como é que vai fazer. Mas isto tudo para dizer o quê? Que no meio da dificuldade também há grandes oportunidades, e uma das oportunidades é, de facto, a comunicação externa. Voltamos a nós e voltamos aqui ao fecho. E então, aqui eu dividi em, sensivelmente, 4 palavras. Comunicar para o exterior, eu preciso de comunicar e dizer que ainda cá estou para conseguir fazer fecho. Analisar o quê? Nem toda a gente eu vou conseguir fechar. Vai haver pessoas que não vai dar. Vai haver pessoas que podem dizer agora não é o momento. Vai haver pessoas que vão... Hoje vimos na análise do Gonçalo, e se puderem, vão lá ao Facebook, está lá, ele disponibilizou o inquérito todo. A percentagem de imóveis retirados de venda é, de facto, inferior à desistência de compradores. Há mais compradores a desistirem e a dizerem agora não é o momento, vamos passar isto daqui a 2 ou 3 meses, falamos novamente, ou quando isto passar, falamos novamente. Por isso, estamos no momento de perceber quem é que eu posso fechar e quem é que não posso fechar. Por isso eu não posso fazer a venda agressiva. Eu não posso chegar, telefonar para a pessoa e dizer como é que é. Não dá para fazer assim. Eu vou ter que perceber a forma como comunico, analisar cada pessoa e depois, claro, na parte final, ajudar a decidir, ou seja, se de facto é importante a pessoa fechar hoje, ou se não é importante e de facto essa pessoa não está suficientemente motivada, e então se calhar é melhor deixá-la no bom sentido, segui-la, mantê-la para depois fechá-la mais tarde. Quem trabalha bem em CRM, quem já em tempos normais fazia a qualificação e a classificação dos seus clientes, sejam eles compradores e vendedores, tem meio trabalho feito. Porquê? Porque já sabe quem serão os clientes que pode fechar, quem serão as pessoas que lhe vão dar ouvidos, quem serão as pessoas que ele pode, de facto, fazer propostas e investir o seu tempo, e aqueles que não vai dar, aqueles que possivelmente vão adiar a decisão. Então já tem o trabalho feito. Quem não tem esse trabalho, possivelmente não os seguia, não tem a CRM, vai ter que fazer agora. Vai pegar em todas as suas listas, seja das carteiras de clientes, portanto, vendedores, seja das leads de compradores que tem, e vai ter que passar a pente fino, fazendo o que se chama verdadeira classificação, separando o trigo do joio. Porque, de facto, eu só vou conseguir fechar transações de pessoas que estejam motivadas. As pessoas que não estão motivadas vai ser muito difícil. Depois vamos ver que a comunicação é feita por rapport, e já vamos ver como. Vamos utilizar a técnica do FOR, que é uma técnica muito interessante. Não sei se vocês já a conhecem ou não, ou já viram, aparece no livro Comunicar para Vender, mas é uma técnica norte-americana muito utilizada já há muitos anos. Vamos também ver como é que analisamos e depois planear e tomar decisões. E o ponto 7, que é o ponto final, fundamental, que é fazer. Outra coisa que os italianos estão constantemente a dizer é não parem. Não pensem que este vírus e estas coisas, isto agora é o vírus, tal, vou parar. Porque se vocês pararem, então aí paramos mesmo. Há que acreditar que, mesmo com a situação como estamos, e eu dou sempre os exemplos italianos porque eles estão muito mais complicados que nós, eu nem vos conto, não preciso contar, vocês basta abrir o telejornal e vocês sabem. Como eles estão atualmente e como eles continuam, mesmo na adversidade, a fazer o trabalho deles, que é ajudar as pessoas a comprar e vender imóveis. Portanto, isto é muito importante, porque a parte mais fácil é dizer, olha, isto agora já não dá, isto agora já não funciona, isto já ninguém vem em casas e, portanto, agora vou ficar em casa. Quando o vírus desaparecer, porque depois chamem. Pois isso aí é a parte mais fácil de fazer, mas não é o que interessa neste momento. Então, vamos a classificar os meus clientes. Bom, uma das perguntas que vocês vão ouvir mais nos próximos tempos vai ser esta. É como está o mercado hoje? Claramente, seja quem compra, estava a ver aqui se conseguia mexer isto para baixo para cima, talvez aqui embaixo. Claramente, seja para quem compra ou quem vende, uma das perguntas que eles vos vão fazer é como é que estão as coisas hoje. E uma coisa que eu diria que vocês podem responder, hoje,
se tiverem a análise feita, ou seja, se souberem exatamente o que se passa na vossa zona, se os preços estão a subir, estão a descer, que proposta, e digo-vos isto com toda a minha abertura, as primeiras pessoas que vão saber se o mercado vai descer ou não vai descer são os agentes imobiliários. Os agentes imobiliários competentes que todos os dias obtêm informação preciosa, analisam e conseguem fazer dela reportes para os seus clientes. Os outros, os menos competentes, não têm informação, vão dar bitites, mas isso não é ser profissional. Até porque o vosso cliente precisa de uma informação credível e de uma informação dita com confiança. Ele vai à procura, o vosso cliente, seja ele comprador ou vendedor, ele vai à procura do especialista, daquele que percebe e daquele que aconselha. Vocês só vão conseguir dar esse conselho se de facto obter essa informação. Claro, agora temos um grande handicap, não temos o offline. É uma chatice, não temos o offline, quer dizer, ainda conseguimos ter alguma coisa, mas grande parte vai ser, de facto, feita na internet. Agora, como nunca, para fazer análise, vamos ter a ferramenta tecnológica que são as meta-search. As meta-search, eu trabalho muito com a Casa Fária, a meta-search que eu utilizo mais, e eu, no momento, acho a mais credível para Portugal neste momento e também para a Espanha, porque vai-me dar uma análise mais limpa do que está a acontecer no mercado. E vai-me dizer se de facto estamos a descer, estamos a subir, o que é que está a acontecer. Além disso, têm sempre as vossas angriações e as vossas relações. E, portanto, uma das coisas que os clientes vão querer saber é isto. Agora, peço-vos uma coisa, não inventem, nem façam projeções. Uma das coisas que eles vão puxar muito é, mas do que é que acha que? Bom, pode haver aqui, essencialmente, dois cenários, na minha opinião. O primeiro cenário é muito o que está a acontecer em Itália, portanto, o mercado vai descer ao nível da transação. Ao nível da transação, em Portugal, se não me engano, no inquérito que nós tivemos, dava como 40% a 50% da descida das transações, e possivelmente vamos descer um pouco mais, porque de facto, não se mostrando casas, é difícil haver transações. Em Itália já está no nível de 70% a 80% de quebra nas transações, mas o valor dos imóveis continua. Portanto, não há quebra no valor dos imóveis. Por enquanto, não sabemos agora o tempo. E, portanto, podemos ter aqui dois cenários de manutenção. E então, se é de manutenção, se calhar a pessoa pode manter a sua posição e não vender agora. E se não está disponível para vender agora, poderá vender daqui 2 ou 3 meses e o preço poderá manter-se. Ou então temos outro cenário, que é o cenário de descida. Se houver um cenário de descida, se calhar é melhor vender já. E aí entra o fecho. É melhor vender já pelo valor que acordou agora, ou quem sabe ligeiramente abaixo do seu asking price, e conseguir fazer e garantir pelo menos que aquele preço se vai ficar bloqueado. Claro, esta decisão destes dois cenários vai depender de uma coisa fundamental. Eu vou ver se esta apresentação está bem feita ou não. Que é a motivação. E aqui entram as perguntas. E as perguntas básicas de motivação que me permitem depois classificar é: para que quer vender? Qual é o motivo da venda? Como é que pretende vender? Onde e quando? Isto tanto para comprar como para vender. Eu estou muito focado na angriação, porque eu diria que se tivesse agora para começar a fazer fecho, eu começaria sempre pela parte da angriação e ver quais são os proprietários disponíveis para fazer fecho hoje, e depois ir à procura dos compradores disponíveis para fazer fecho hoje, para ver se eu conseguia obter algumas propostas. Claro que é uma luta contra o tempo, porque quanto mais tempo nós demorarmos, mais difícil vai ser, porque mais condicionantes vamos ter. E, portanto, a qualificação, que às vezes era um passo que pouca gente fazia, até porque há uns tempos atrás tudo se vendia, tudo corria muito rápido, tudo era muito fácil, entre aspas, hoje em dia vai começar a ser mais apertado. E este ponto, seja na angriação como na venda, vai ser fundamental. As pessoas que não qualificaram bem as suas angriações vão ter que voltar a fazer. As pessoas que não qualificaram bem os seus potenciais clientes vão ter que voltar a fazer, até por uma questão de tempo, para gerir bem o tempo em relação aos fechos. Portanto, esta vai ser uma das dicas fundamentais nesta fase. Podemos ir ao detalhe, podemos ir ao específico, que isto vem nos livros, vem no Angariar para Vender, isto são as 5 bases da qualificação de um cliente vendedor, e, portanto, eu preciso saber por que razão é que ele quer vender e, principalmente, quando quer vender.
Isto é uma pergunta fundamental, que se eu não a tenho na minha CRM e nas agressões que eu já fiz, eu agora vou ter que a refazer. Eu vou ter que rever a posição do meu cliente vendedor face à situação. Porque se ele estiver motivado e se ele tiver urgência, ele precisa vender, ele vai vender. O que quer dizer que ele vai facilitar as visitas dentro da segurança por causa desta história do vírus. Vai ouvir eventuais propostas que venham ligeiramente abaixo do asking price. Ele está motivado, ele precisa vender. Por isso, eu vou apostar neste tipo de pessoas, porque vai haver outras pessoas que, de facto, não estão nesta fase. Não precisam vender já. Puseram à venda, até especularam, mas agora estão com receio e, se calhar, até não estão disponíveis para ouvir propostas. Não estão disponíveis nem sequer para mostrar a casa em qualquer que seja as condições. E, portanto, aqui, volto a dizer, há que separar o trigo do joio. Eu trabalho muito com o ABC. O A são os clientes quentes, são aqueles que estão motivados, são aqueles que têm sentido de urgência. Os Bs são os mornos, que podem esperar algum tempo, ainda não têm as decisões totalmente tomadas. E os Cs são os curiosos, que puseram à venda só por, e agora de certeza que eles vão retirar, ou muitos deles nem puseram a agressão. E, portanto, eu vou ter que, nesta fase inicial do fecho, focar muito nos As, mas se eu não qualifiquei e não classifiquei, eu tenho que perceber o que é que são os As e o que é que são os Bs. Depois há outras perguntas a fazer, que é a necessidade, o que é que eu vou fazer depois de vender, as expectativas, como pretendo vender, a questão do valor, poderá ser sensível ou não. As experiências, bom, agora as experiências de vender imóvel, esta pergunta pode não ser feita, mas de facto, se ele já teve experiências antigas como vender imóvel e se por acaso também já lhe aconteceu em períodos do género, ele pode até compreender a situação atual, pode ser interessante. E depois, obviamente, se tem hipoteca e de quanto? Fundamental, até porque se uma pessoa tem uma hipoteca, está a pagá-la, está numa situação mais difícil porque ficou em casa e agora vemos aqui as ajudas do Estado ou dos bancos em relação às hipotecas, também pode ser fator de poder querer vender ou não, vai depender muito da situação de cada um. E, portanto, eu diria que nesta fase é rever todas as pessoas na parte da venda, mas também na parte da agressão, mas também na parte da venda. Não é só o meu cliente vendedor, também é o meu cliente comprador, porque eu preciso das duas partes. E aqui será eventualmente mais simples. Temos a motivação, a necessidade e a parte financeira. Porquê é que quer comprar e quando quer comprar e qual a razão e porquê é que necessita da compra. Fundamental estas partes. Claro, vocês vão dizer, mas isto é o que está nos manuais da venda imobiliária. É de facto verdade isso. Mas agora, mais do que nunca, eu preciso perceber se eu vou fechar, quais são as pessoas que eu vou de facto falar. E a partir daqui, eu tenho uma listagem de possíveis vendedores e de possíveis compradores. E agora falta uma coisa muito importante. Porque eu até posso ter potenciais compradores, potenciais vendedores. Já os classifiquei, tenho os meus As. Agora vou começar a fechar. Vou começar a falar com cada um deles. Agora entra a forma como falo. Estamos num período sensível. Estamos num período em que a comunicação não pode ser agressiva. A comunicação tem que ser, acima de tudo, consultiva. Tem que ser de apoio, tem que ser de conselheiro. Tem que ser, e não leve agora a mal, não tanto de agente, mas mais de consultor, da pessoa que está ao seu lado e o vai aconselhar no que é que há de fazer. Claro, não temos a possibilidade de nos reunir pessoalmente com o nosso cliente. Esta imagem que é muito bonita, de duas raparigas, digamos, um agente e o seu cliente em rapport físico, isto hoje em dia não é possível fazer-se. Agora, eu vou poder fazer isto, pelo menos através de duas formas, diria eu, que é telefone ou videoconferência, como estamos a fazer agora entre todos. Porque mandar um e-mail ou um WhatsApp ou um SMS parece-me bastante frio numa altura destas em que eu preciso ganhar a confiança da pessoa. E eu ganho a confiança da pessoa quando falo com ele. Hoje vamos verificar apenas alguma técnica, mas amanhã, no dia 31 de março, no próximo mês, vamos ver alguns scripts e algumas perguntas-chave de como fazer isto, não apenas nessa altura, mas também na relação. Porque, no fundo, se eu não conseguir fechar agora, realmente eu vou ter a hipótese
durante mais tempo a questão relacional. Não tanto para fechar, mas depois para manter a chama acesa, para quando depois voltamos à normalidade, eu estar na linha da frente. O rapport, vamos ter que fazê-lo verbalmente, paraverbalmente, portanto, muito cuidado à forma como contactam, à questão da voz, à questão da aplicabilidade dos adjetivos, e eu introduzo o for. O for, que não tem nada a ver com Henry Ford, não tem nada a ver com o nome dos carros, isto é uma sigla americana que fala de como abordar uma conversa de forma empática, de forma consultiva, para que eu consiga ter, de facto, uma ligação com essa pessoa. Não é nada de novo o que está aqui. Aliás, se nós formos ver os nossos pais, os nossos avós, que trabalhavam no comércio, também faziam isto. Toda a gente cria relação com o outro. A primeira coisa e hoje, importantíssimo, quando eu vou falar para o meu cliente e vou-lhe perguntar como é que está lá em casa, se está tudo bem. É a primeira coisa que eu vou fazer. E vou-me importar com a família dele. Atenção que nós aqui não temos, não levem mal, o nível de infectados que temos em Itália. Eu em Itália tenho problemas a este nível porque, precisamente na zona de Bergamo, nós podemos estar a ligar a pessoas em que tenham pessoas que morreram na família recentemente por causa disto. E, portanto, esta é uma situação muito delicada. Nós, penso eu, que não corremos ainda esse risco. Nem sei se vamos correr, de facto, o nível de catástrofe em relação àquele país e Portugal é abismal. E, portanto, aqui até podem ir com alguma confiança e dizer a pergunta: como é que está lá em casa, está tudo bem, os seus filhos, importem-se com as pessoas, criem relação, comecem a falar da família depois do trabalho, que é uma coisa que preocupa as pessoas. A família em primeiro lugar, o trabalho em segundo, daí a questão do occupation. O occupation é como está o trabalho. Possivelmente muitas pessoas vão dizer que já não trabalham, que estão em casa, que estão a fazer o teletrabalho. Escutem, ouçam, sejam conselheiros, estejam do lado deles. Se tiverem algumas dicas a esse nível, podem dá-las, têm que ser dicas válidas. E também a parte dos hobbies, porque há muita gente que, não sei se temos aqui muita gente a ouvir isto, mas há muita gente que se retraiu muito, portanto, tem que ficar em casa, não pode andar de bicicleta, não pode jogar à bola, não pode fazer uma série de coisas que antigamente fazia. Recreation, a possibilidade de eu conseguir fazer coisas na minha vida, digamos, pessoal, e agora já não posso. E, portanto, eu diria que estas 3 conversas, ou estes 3 assuntos, para abrir um telefonema, são, de facto, muitíssimo importantes. Posso não fazer desta forma, posso não perguntar determinadas coisas porque eu já conheço a pessoa e vou certeiro e vou direto ao trabalho ou vou direto à família, depende depois de cada um. Mais uma vez, quem tiver uma CRM muito bem arranjada, conhece muito bem os seus clientes e as suas leads, vai certeiro. Quem não tiver, vai ter que fazer o for tal e qual como está aqui. A última parte é o dream, é o seu objetivo. Neste caso seria falar sobre o seu imóvel, sobre a sua situação, sobre a venda do seu imóvel. No caso de um comprador, seria sobre a compra do seu imóvel, porque no fundo vocês continuam a ser agentes imobiliários, apesar de ter uma abordagem consultiva, ter uma abordagem até bastante amistosa da pessoa que está ao lado deles. No final de contas, o vosso trabalho é ajudar as pessoas a comprar e vender casas. E, portanto, essa parte final vai ter sempre que ser abordada, mas só no final. Porque antes de chegar a esse final, vocês criaram rapport, criaram a situação ideal, confortável, para depois falarem do assunto. Seria muito mal começar uma conversa e partir: olha, o meu nome é Máximo Forte, sou da Remax Vantagem, vim aqui falar por causa da casa, queria saber como é que é, vai vender ou não. Este tipo de abordagem não dá. Quer dizer, é muito agressivo. Eu não diria que... acho que eu até posso dizer outra coisa, que as pessoas não merecem este tipo de abordagem. Acho que não estamos no momento de fazer isto. Tornem-se, estejam ao lado delas, porque se estiverem ao lado delas, as pessoas vão ouvir. E atenção, as pessoas hoje, podem acontecer toda essa abordagem, depois vocês voltam para trás, fazem as perguntas que têm de facto de fazer, percebem se a pessoa precisa ou não, e ela pode chegar ao final de contas e tomar a decisão que não é a altura ideal para vender, ou que não é a altura ideal para baixar preço, ou que não é a altura ideal para comprar. Contudo, vocês vão ter que continuar
a relacionar-se com ela, porque ela fica lá na vossa CRM. Muitas pessoas me perguntam, então mas eu vou ter que falar todas as semanas com esta pessoa? Eu diria que não, não é? Não vão falar todas as semanas, pode não ter acontecido nada de semana para semana. Mas falar uma semana, na outra semana mandar um e-mail, na outra voltarem a falar, e depois habituem-se a dar uma coisa, é a dar coisas, dar coisas úteis, informações úteis e principalmente positivas do como é que estão as coisas. Se calhar uma das perguntas importantes no final será, quer vender hoje? Precisa de vender hoje? Ou pode eventualmente esperar? Porque a partir daqui vocês podem podem construir cenários com elas. Porque se a pessoa disser, não, eu quero vender hoje, eu preciso vender hoje, então vamos construir um cenário, o melhor cenário para ele vender hoje. Se a pessoa disser, não, eu posso esperar, ok, não é que eu posso esperar, então adeus, até um dia e um caso. Não. Pode esperar, ok. Vamos construir um cenário de seguimento. Até porque nós vamos ver que no terceiro webinar, nós vamos rever as carteiras para as pessoas que não precisam vender hoje ou necessitam vender hoje. Nós temos possibilidade de reposicionar o imóvel delas no mercado. E vamos ver isso depois com calma no terceiro dia destes seguimentos do webinar. Claro, depois entramos aqui em alguma técnica, fazer perguntas, por isso é que no próximo eu vou trazer-vos alguns guiões simples, nada do outro mundo, coisas que vocês possivelmente já viram, já têm, mas vamos recordar alguns guiões e algumas perguntas que sejam interessantes para eu poder fazer. Depois, há uma coisa importante nesta fase. Ouçam, pratiquem a escuta ativa. Quando vou falar para este cliente, eu vou estar concentrado, focado, ativamente, escutando ativamente aquele cliente para perceber bem onde é que eu posso ajudá-lo. Não façam telefonemas só por fazer. Façam telefonemas com um objetivo. No fundo, aqui nesta fase, eu vou ter que separar o trigo do joio. Eu vou ter que perceber quais são as vendas e as angariações e as propostas que eu posso fechar neste período e aquelas que eu, de facto, não tenho condições. E volto a dizer, o tempo não joga a nosso favor, o tempo está a jogar a nosso desfavor. Portanto, isto possivelmente haverá muitas pessoas que estão a ouvir agora que já o estão a fazer há mais de uma semana e que já estão em processos de negociação. É importante referir que cada dia que passa há proprietários que não deixam mostrar os imóveis e se não deixam mostrar os imóveis é complicado. Há compradores que retraem-se em ver e por muita visita virtual que haja, sim, poderá dar uma ideia do que o imóvel mas depois para tomar decisão ele vai querer ver e portanto é um cliente que possivelmente ele vai ficar parado. Há muita visita que pode ser feita em imóveis devolutos. Os imóveis devolutos são mais fáceis, nós temos as chaves, o proprietário não está lá, não estão lá pessoas, eu posso ir equipado, o comprador vem comigo, vem com máscara, vem com as luvas, se estiver confortável e mostra o imóvel e faço a visita. Atenção, eu não sei se tem alguns empreendimentos novos, eu diria que os empreendimentos novos, ainda em construção, temos a questão das plantas, das plantas em 3D, das visitas virtuais, tudo isto pode ajudar a uma tomada de decisão, porque no fundo o imóvel que está em planta e que não está para vender, desculpem lá, que ainda não está feito, eu não preciso de ir com ele visitá-lo. Se calhar até precisa de outro tipo de garantias. E portanto, há várias maneiras. Isto tudo para vos dizer o de quê? Não parem. A minha mensagem é a mesma que eu transmito no princípio deste webinar. Não parem. Portanto, a qualificação será importante. E depois a preparação. A preparação, porque, de facto, se eu vou ter que estar preparado, porque se na conversa ele vai dizer, ok, vamos vender e qual será o preço, eu aí vou ter que ter já um pré-estudo feito. Possivelmente vocês já o fizeram na vossa angariação, mas agora vão ter que refazê-lo num novo contexto. E com todo o cuidado, porque, pelo que eu sei, e o inquérito mostrou isto, não há descidas de preço. O que há é ajustamentos, que são outra coisa. Mas, de qualquer maneira, há alguém que queira vender e precisa vender hoje, possivelmente estará disposto a um valor diferente. Por isso, o estudo de mercado será importante. Eu gosto muito deste gráfico, para quem viu, para quem faz as minhas formações de uma unidade para vender, é uma matriz que eu uso imenso. Eu fiz isto em 2004, portanto já é muito antiga, mas é altamente fácil de manobrá-la e muito
engraçada porque define a estratégia. E, de facto, nesta altura, os imóveis A's têm um preço adequado, portanto, estão dentro do valor do mercado e têm muita procura. Possivelmente, esses imóveis A's, se tiverem com um proprietário que está motivado, esses imóveis A's são aqueles que eu vou apostar mais, porque tudo o que for imóvel que está um bocadinho acima do preço ou muito acima do preço, numa altura destas, aí vamos ter muita dificuldade. Ou, de facto, as propostas caem, e atenção, não estamos a falar de valor de mercado, estamos a falar de asking price, estamos a falar de valores acima do valor de mercado, que se calhar com o mercado em subida conseguia-se vender, mesmo assim. Hoje, a tendência já era essa, hoje o vírus vai fazer com que a tendência seja de descida de asking price de uma forma mais acentuada. O que quer dizer que aqui vai ser mais difícil vender. E também é interessante verificar esta análise. Os dois quadrantes de baixo não nos vamos preocupar muito. Eventualmente o cenário C em que o imóvel tem um preço adequado, mas de facto a procura está desajustada, ou por outra, ele não está ajustado à procura onde ele foi colocado. Aqui nós vamos ver no terceiro dia que vamos trabalhar muito o reposicionamento, é uma altura muito importante para fazer o reposicionamento do imóvel no mercado. Vamos ver que vamos poder rever as fotos, vamos ter tempo para isso, vamos poder investir nas vidas virtuais, vamos ter tempo para isso, vamos ter que rever toda a parte processual e a forma como eu coloco a promoção do imóvel. E pode ser que, mudando isto tudo, eu tenha lá umas limites. Obviamente o ponto D não vamos falar. Depois, habituem-se, há algumas agências que o fazem, não sei se vocês o fazem também, mais as agências estrangeiras, ou aquelas que trabalham com estrangeiros que fazem muita análise SWOT. Análise SWOT basicamente é perceber onde estão as forças e as fraquezas, oportunidades e ameaças, mas a análise SWOT aqui eu não diria que seja feita para o imóvel em si. Eu diria fazer uma análise SWOT à situação toda do proprietário e do imóvel e perceber quais são as forças e as fraquezas do proprietário e do imóvel que está a vender e depois as oportunidades e ameaças, ou seja, as ameaças que pode vir a ter dentro da conjuntura atual e as oportunidades também, porque também é verdade que numa altura no momento que vivemos, também há muitas oportunidades que podem aparecer. Pode haver vendas que se estão a fazer por haver pessoas que pensam que de facto o mercado pode vir a descer agora, poderá ser uma oportunidade de fechar contratos de promessa com venda. Isto tudo para pensar exclusivamente no fecho. Uma análise de SWOT seria muito interessante se tiverem tempo e tiverem condições para agarrarem cada uma das vossas agressões e fazer uma análise SWOT em conjunto com o vosso proprietário, seria um trabalho excelente que lhe podem propor. Aí vocês estão a ser mais consultores e menos agentes, mais relacionais e menos transacionais. E podem eventualmente ganhar muita gente, o que eu acho interessante. Depois disso tudo, definir um plano com ele e uma decisão. Ok, senhor cliente, vamos vender agora, por este valor já, e vamos fazer uma promoção diferente e vamos tentá-la vender agora. Ou então vamos comprar, porque preciso de comprar já, e então deixe-me ver quais são os imóveis que temos disponíveis e como é que podemos fazer isto. E tomar uma decisão com ele. Essencialmente, tu ajudas a decidir e ele decide. Eu estou ao seu lado, mas estou ao seu lado com a informação correta, porque eu analiso o mercado, eu percebo o que é que se passa e para conseguir fechar, eu não vou conseguir fechar com agressividade, eu vou conseguir fechar com consultoria, ou seja, com conselhos, após uma boa análise da pessoa, do imóvel e da conjuntura. E a partir daí eu consigo fazer fecho. Agora, o que acontece é que nós temos pouco tempo para fazer isto. E, portanto, eu diria que nesta altura, se tivesse equipas como vocês têm, eu passava pente fino tudo o que é prospectos de angariação e de venda prontos para serem fechados, verificar aqueles que de facto estão quentes e apostava neles nos próximos dias, nas próximas horas, porque a tendência vai ser de paragem, vai chegar a um ponto que eu já não vou conseguir fazer fecho e nesse ponto eu vou ter que só apostar numa coisa, a relação. Mesmo assim, o fecho, eu vou ter que ser relacional, não posso ser muito agressivo. Colocando, de qualquer forma, sempre no sentido de urgência e dizendo ao meu cliente que, de facto, se precisamos fechar, tem que ser agora. Porque se daqui a uma semana ou daqui a mais tempo, possivelmente não vamos ter em condições para poder fechar. E este era
o primeiro webinar que eu tenho para vocês destes 4, portanto, falamos do fecho e da forma como é fechar hoje em situação que estamos a viver todos. E eu não sei se tinha combinado com o João, mas com o Bruno, ou não me lembro, mas eu tenho agora espaço para perguntas, portanto, se houver perguntas, eu sei que há muita gente que fez aqui uma série de comentários no bate-papo, eu estava muito concentrado em transmitir conhecimento, portanto não estava concentrado na vossa, como é que diz, nos vossos comentários, confesso, estava muito concentrado naquilo que podia transmitir. Eu queria, agora tenho disponibilidade, não sei Bruno, não sei João, de perguntas que me queiram fazer, eu estou completamente ao vosso dispor. Olá João, agora estou-te a ver, não sei se gostaste ou não, estás sem som, tens de pôr o som. Vou já tratar disso. Agora sim. Impecável? Portanto, não sei Boa. se... Então, antes de mais nada, agradecer-te a disponibilidade. Pelo que eu estou a ver aqui no bate-papo, está toda a gente contente de termos estado aqui há uma hora contigo, e passou muito rápido. No fundo, mesmo em nome de toda a vantagem, agradecer-te esta tua disponibilidade tão rápida e tão pronta para estarmos aqui juntos e nestas quatro sessões. E para não perdermos mais tempo com agradecimentos, temos cá em baixo a questão das perguntas e respostas, que é Q&A, cá em baixo. Se quiserem fazer perguntas, façam aqui para ser mais fácil. Eu vou começar pela última, do Nelson Santos, que pergunta qual é que será o melhor CRM no mercado adaptado ao nosso setor. Bom, é uma pergunta muito difícil, porque eu trabalho com vários e até posso ser algo, como é que se diz, injusto para com Sim. parceiros. É uma coisa que eu diria que temos vários. Eu pessoalmente até vou fazer um comentário que é, não há excelência, infelizmente, no CRM imobiliário em Portugal e, portanto, aliás, eu não sei se o João chegaste a trabalhar em CRM dentro da Remax Portugal, portanto não há de facto sequer um CRM que a gente possa dizer é o melhor CRM que existe. E portanto muitas pessoas até recorrem a CRMs básicos, porque confunde-se muito em Portugal a CRM com a gestão de imóveis, e que são duas coisas diferentes. Uma coisa é CRM, que são contactos. E nos contactos eu tenho que ter o nome das pessoas, a possibilidade de classificá-los, a possibilidade de contar a história. O imóvel depois vem depois, quer dizer, o imóvel é uma coisa à parte. E, portanto, há pessoas, inclusive, que utilizam o Outlook, ou o MailChimp, ou coisas que não têm definitivamente a ver com o imobiliário. No fundo, o que nós queremos no CRM é poder gerir a situação da pessoa e poder, quando eu telefono, saber com quem é que eu estou a falar, o que é que eu falei da última vez, qual é a classificação dele, se é A, B ou C. E, portanto, a mim pouco me importa se depois o imóvel é... Bom, claro, eu sei que ele tem um imóvel para vender e sei mais ou menos qual é, mas se calhar eu depois entro no MaxWork e vou à procura do imóvel dele. Agora, para gerir contactos, tem que ser pura e dura de contactos. Vou fazer nomes, seja o XIM, como o Centralim, como o Ego, diria que todos são bons, só que eles pecam todos de uma coisa, dedicam muito à gestão de imóveis. E aqui a CRM não é gestão de imóveis, a CRM é gestão de contactos. E, portanto, eu diria que qualquer outra coisa que fora do mercado imobiliário é passível de ser boa. Agora, a melhor CRM é aquela que te adapta a ti e que tu te adaptas a ela. Eu uso o MailChimp. É uma ferramenta muito básica, mas funciona lindamente. E, portanto, para mim está bem. Ok, eu acho que o melhor conselho é esse, é usares acima de tudo, não é? Seja lá aquele que for, o importante é usares, não é? Acho que é isso que fica. Totalmente. Ok, passamos à outra. Havia aqui uma interessantíssima, da Andreia, que perguntava, queria saber, já que tens relação com a Itália muito próximo, se em Itália há angariações a entrar no mercado nesta altura. Bom, é sempre muito difícil falar de Itália por duas razões. Para já a Itália, e o João conhece, porque trabalhou com eles, e Itália é muito grande. E, portanto, infelizmente, eu logo havia de calhar com Bergamo, onde isso acontece. E, portanto, estou na altura de fogo, pá. Hoje, infelizmente, tivemos como é que se diz? Voltamos um bocadinho para trás. Estamos 3 dias com menos mortos e menos infectados e hoje, de repente, subiram os infectados outra vez. Era uma coisa inesperada. Se há agressões a entrar, sim, há agressões. Inclusive,
a Remax Itália, que está muito proativa, tem o problema pelas mãos, e através do governo italiano também, institucionalizaram uma nova assinatura digital para conseguir fazer com que as pessoas pudessem assinar qualquer tipo de documento, seja ele de reserva, de propostas, de contrato de promessa e agressões. Escritura não, escritura tem que ser presencial, não há hipótese. Mas esses todos os documentos, já existe a possibilidade hoje, através da Remax Itália, de fazer isto tudo digitalmente, que era um dos problemas. Que fazem agressões, fazem muito condicionados, porque, como disse há pouco, Andreia, eles para sair, em Bergamo, para sair, tens a polícia à porta e tens que justificar o que é que vais fazer. E, portanto, não é assim. Claro, ele pode dizer que sim, o polícia pode dizer que sim, mas tu vens equipado, vens com máscara, não sei o que, tal, e ele bate ao sítio, não sei o que, ele vai atrás, mas também pode dizer que não. Portanto, estão muito condicionados, tem que... Em Itália, o João deve saber, eles têm licença, o agente imobiliário tem licença para operar e por isso tem que mostrar a licença. Se não tiver licença, então aí não há hipótese. Mas continuam a fazer. Isto é que é importante. A mensagem é essa. Com essas condicionantes todas, os homens continuam a fazer. Porquê? Porque é uma necessidade primária. As pessoas precisam comprar e vender. Portanto, não em grande número, claramente. E não fazem porta a porta, não tem nada disso. Isso esqueçam. É tudo feito digitalmente. Ok, agora uma pós mais rookies. Uma questão aqui da Isabel Emiliano. Para um cookie com menos de um ano, que não tem carteira de clientes, como é que pode fazer posicionamento online? Bom, não tem carteira de clientes, quantos anos é que tem? Não sei. Tem menos meses. Eu diria que agora, sim, exato, eu diria que, e vamos falar disso na próxima sessão, o rookie agora tem muito tempo, infelizmente, não pode ir para a rua, portanto tem muito tempo para ficar em casa, então tem muito tempo para programar. Eu dedicaria-me a todo o meu CDI, portanto, todo o círculo de influência, eu iria trabalhar ali. Eu ia fazer chamadas, porque tenho tempo, a ser relacionado com cada um. Pode utilizar o for na mesma. Claro, não vai utilizá-lo para o peixe, vai utilizar para a relação. Vai poder montar a sua estratégia para quando isto arrancar. Vai poder fazer outra coisa que os americanos falam muito disto, que é o pré-posicionamento online. Pode começar-se a posicionar online através das redes sociais, através de um blog e pode começar a comunicar. Claro, não vai conseguir fechar. Pronto, essa parte se calhar vai ser mais complicado, não é? Embora às vezes no CDI sabe-se lá encontrar alguém que... Mas toda a parte relacional tem que imperar. Toda a parte de marca e de estratégia e perceber como é que vai sair. Posicione-se com a pessoa que ajuda. Posicione-se com a pessoa que está no ramo e que ajuda as pessoas. Vá à procura de dicas que podem ser úteis para o seu CDI. Portanto, há muito trabalho para fazer. Atenção, apesar de não haver trabalho de rua, há aqui muito trabalho para fazer. Eu criava, se fosse o rookie, eu criava a minha marca. Eu criava a minha marca digitalmente, falando e ajudando as pessoas para quando isto arrancasse, as pessoas olhavam para mim de outra maneira, consideravam. Ok, boa. Então, agora temos aqui outra, que é do Luís Vitória, mas que também é do Carlos Lopes, são mais ou menos iguais, que pergunta, não havendo transações, o valor de mercado não desce? É uma pergunta que tem sido feita constantemente. O Gonçalo Nascimento Rodrigues fala muito disso e se quiserem falem com ele também. O mercado imobiliário é lento. É lento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não é como a Bolsa. A Bolsa não há transações, cai a pico num dia ou numas horas e de repente os valores baixam. O mercado imobiliário não funciona assim. Não funciona, deixa lá ver, funciona assim. Ok, agora um bocadinho mais acentuado. Não havendo transações, não há quem compra, não há quem venda. E, portanto, o preço mantém-se. Mantém-se no mesmo 2 ou 3. A partir de uma determinada altura, aí poderá começar a descer. Mas não é já. E, portanto, nós estamos com isto há 2 semanas. 2 semanas, o mercado imobiliário, 2 semanas, é muito curto prazo. Atenção que nós estamos habituados a um mercado completamente atípico. Que nos últimos anos vivemos um mercado quase de stress, não é? Mas nesta altura ele volta a ser o mercado lento que ele é. Há muita gente na expectativa. Claro, há algumas coisas que podem fazer com que o mercado deixe. Por exemplo, dá aqui um exemplo. O Gonçalo acho que hoje fez um artigo sobre isto. O AL, vocês estão habituados a esta linguagem, a maior parte dos ALs está aflito. O turismo vai levar uma quebra enorme. Isso nós já sabemos, porque não há companhias aéreas, não há hotéis, não há turismo. Portanto, e o AL vive do turismo. E como vive do turismo, eles não conseguem ter rentabilidade. Eles vão, provavelmente, colocar a maior parte dos ALs no mercado.
ou no mercado de arrendamento como de arrendamento normal, ou até, quem sabe, na compra e venda. E isso provoca, depende depois da dimensão, numa entrada de novos imóveis no mercado, que pode provocar uma eventual descida de preço. Mas isso, atenção ao cuidado como eu dou na linguagem, pode provocar, poderá acontecer. A dúvida é quando. E, volto a dizer, é lento. Agora vai depender muito de quanto tempo, porque obviamente vai chegar a um certo ponto que, se isto demorar muito mais tempo, aí ele vai de certeza descer. Mas, atenção às questões económicas inerentes, que é eventual, isto é uma crise de uma situação de saúde que pode levar a uma crise financeira. Se entra uma crise financeira, um pouco diferente. Mas ainda não estamos lá. Não sei se repararam, todos os governos, dentro das suas possibilidades, estão a tentar aguentar a economia. Os italianos hoje diziam uma coisa giríssima. Eu sei, essas pessoas que eu trabalho são muito positivas, apesar do momento. Diziam assim, é verdade, diziam assim, nós somos, e o João conhece a zona, nós somos o coração da indústria italiana. Nós sempre trabalhamos que nem os doidos. Ok, temos muita poluição, isso é verdade, mas nós sempre trabalhamos que nem os doidos. E, portanto, quando isto arrancar, nós vamos arrancar muito rápido. Porquê? Porque as nossas pessoas ganham um ordenado, temos é que manter a indústria a continuar, a indústria não pode parar, para continuar a manter os ordenados, para que estas pessoas continuem a pagar e a comprar imóveis. Se a gente conseguir fazer isto, o mercado não desce. E a convicção deles é tão forte. Agora, só depende de uma coisa, é o tempo. É o tempo e quanto isto aguenta. Por isso, calma com estas questões do baixo. Na Itália não se registram, ainda hoje, descidas. A única coisa que registra alguma stress de descida é a segunda habitação. Porque a segunda habitação é um mercado completamente à parte, vive do turismo, vive do arrendamento, do aluguer. Aí entramos noutro negócio, não é a primeira habitação, é diferente. Portanto, acho que temos que esperar. Acho que o Carlos, não é? O Carlos e outras pessoas falaram sobre isso. Acho que o Carlos vai sentir essa descida muito mais cedo que eu. Se está no terreno, é o primeiro a saber. Depois ligo. Olha, temos tempo para mais uma. É que as perguntas continuam a cair e fazemos mais uma, pode ser? E as outras? Não sei como é que... Não percebi. Deixei-te ouvir. Eu estou bem de tempo, portanto, se ok. quiseres aproveitar, esteja à vontade. Então pronto. Temos aqui outra... Não vale a pena fazerem mais perguntas, temos aqui algumas 30 perguntas para fazer, por isso não vai dar, não é? Provavelmente há aqui umas que se juntam umas com as outras, mas... e ao mesmo tempo aquilo que eu ia pedir é que provavelmente vamos se calhar respondê-las por escrito, ou uma coisa qualquer aquelas que for possível. Sim, eventualmente mandem por mail. Isso. Pode haver umas similares, se calhar. Sim, seguramente. Está aqui uma que há aqui muita gente a falar sobre o mesmo assunto, mas que pergunta qual é que é a tua opinião sobre imóveis que estamos neste momento a angariar e aos quais não se podem fazer visitas nem boas reportagens fotográficas. Como é que tu achas que se podem promover estes imóveis? É da Ingrid Conceição e de Maria João Gaia e da Isabel Nigra. Bom, enfim, há algumas pessoas que falavam sobre isto. Não sei, em Itália, como é que é? Em Itália não, em Portugal diz-se a dificuldade da aguçação de engenho, uma coisa qualquer desse género. Sim. E então, os italianos... A necessidade da aguçação de engenho. Os italianos fazem... A aguçação de engenho. Os italianos fazem uma coisa giríssima, que é, ensinam... Atenção, isto é um nível já de dificuldade muito alto. Ensinam o seu cliente vendedor a fazer fotos à sua própria casa, ensina o seu cliente vendedor a fazer um vídeo à sua própria casa, tecnologicamente, e depois manda para eles editam e publicam. Como veem, hoje em dia, com a tecnologia, há soluções para tudo. Se a pessoa quiser muito, e eles têm angariações feitas assim, que é o próprio cliente que tira as suas fotos, com indicações do agente de como deve fazê-la, manda para ele, o agente edita e coloca na net. Isto é, se calhar nós vamos dizer, isto é muito à frente. Isto é a lógica. Se eu não posso ir lá, se eu não posso estar fisicamente, então eu vou arranjar. E se ele quiser muito vender, eu vou arranjar uma forma de poder fazer. Claro, isto é uma forma momentânea, porque quando isto retomar, claro que eu lhe mando lá o fotógrafo a casa e resolvo o problema todo, não é? Mas nem possibilidade, porque eu não posso colocar um imóvel na net sem fotos, não faz sentido nenhum eu colocar um imóvel na net se não tem fotografia. Então eu vou ter que arranjar uma forma de... Os imóveis de luxo são mais fáceis porque eu posso lá ir. Agora, os que não é permitido fazer isto, eu só vejo uma solução, que é essa. Não estou a ouvir outra. Ok.
então, vamos lá embora. Onde é que estava? Estava aqui perguntas em relação aos FIIs. Espera aí, onde é que está? Que eram perguntas interessantes. Ok, Fernando Vieira. Havia outras, mas apanhei o do Fernando, que é igual. Boa tarde, Máximo. Nós somos uma equipa que habitualmente fazemos muitos FISBs, todos nós sabemos o que é que isso quer dizer, sendo que é fundamental criar relação numa primeira visita, face às circunstâncias, queremos que não faz sentido. Qual é que é a sua opinião? Como é que se deve criar agora esta primeira relação com os FISBs? Ligas, não ligas? Vão levar a mal, não vão? Porque a pergunta também tem um bocado a ver com isto. Pronto, eu iria voltar ao slide do fórum. Se há um FISBO, portanto, se há alguém que coloca, nesta altura, o seu imóvel para venda e mantém a publicidade que tem, seja ela offline, sei lá, eu por acaso tenho uma placa aqui, mesmo minha casa, podia ligar agora a este Facebook. Mas se há alguém que é Facebook tem vontade de continuar, porque eu vou ligar, se a minha função é ajudar as pessoas a vender e comprar casa, a minha função é em qualquer altura. Ou em qualquer altura de guerra, ou em alturas aqui, é a minha função, não é uma coisa que o médico. Não, eu agora não está muito mal. Aqui a aplicabilidade do FOR faz todo sentido. Olha, o meu nome é Máximo Forte, sou da Remax Vantagens, já vi que tem a casa à venda, mas antes de mais, diga-me, como é que está a situação em sua casa? Está tudo bem consigo? Ou seja, a primeira abordagem até é um gancho muito interessante, porque vocês podem começar a abordagem numa forma muito pessoal, muito da pessoa, e ganharem assim alguma confiança em vez de ir diretamente ao assunto que é o raio da casa. Porque ele já sabe que vocês vão ter que abordar o raio da casa. Mas antes de abordarem o raio da casa, falem da família, de como é que está lá em casa, de como é que está o trabalho, de o que é que acham dessa situação. Criem como é que se diz? A situação, ou criem o momento, criem para conseguir depois falar do imóvel. Portanto, até acho interessante. Olha que os FISBs será interessante, porque eu não vou agora abordar o problema casa. Só vou depois do final. E, portanto, primeira coisa que tudo, eu até posso centrar com outras argumentações, quer dizer, olha, eu como especialista estou preocupado com as pessoas da zona, do que está a acontecer, diga-me, está tudo bem consigo, como é que tem feito as compras, sei lá. N coisas, tudo menos o imóvel no fim. Quando depois ganharem a confiança dele por telefone, então aí é que podem dizer, pronto, eu já vi que tem a casa à venda, diga-me, é a altura ideal para, ou não é, ou porquê? Depois logo veio o que é que dá. Se depois isto evoluir e ele quiser saber mais, e vocês não podem ter com ele questões, obviamente, de segurança, podem utilizar o Zoom, o Skype, o FaceTime, podem sugerir a ele que façam uma apresentação em videochamada, porque é possível fazer, nós fizemos agora. Eu aqui, em vez dos slides, podia pôr aqui uma apresentação de serviços. Já pensaram nisto? Eu podia pôr aqui uma apresentação de serviços e dizer o que é a Remax Vantagem. Brutal. E o que é que tu fazes? Tudo o que posso fazer. Não é de facto a mesma coisa de estar ao vivo e ir a cores, mas está lá tudo, praticamente. Eu até acho engraçado. Aqui, se calhar a última pergunta, que é para também não te estar a amassar em demasia, que é uma pergunta do André Rosa, que pergunta se tem muitos clientes a perguntar-lhes, não é? Porque eles são, em teoria, pelo menos, especialistas do mercado imobiliário. A opinião dos clientes, querem a nossa opinião sobre o que é que nós achamos que vai acontecer. E ele pergunta se é possível, usando o exemplo de Itália, dizer-lhes que os preços não estão a cair. Não, isso é totalmente possível porque é factual. Ou seja, tudo o que é factual pode ser dito. Tudo o que não é factual e é projeção, isso depois logo se vê. Mas tudo o que é factual vocês podem utilizar. Até podem dizer que tem pessoas ligadas e que as condições estão a acontecer. É isto. Agora, também se lê muito e também sabemos que, à partida, pode acontecer dois cenários que eu falei há pouco. Portanto, cenário de subida de preço, duvido muito que aconteça. Portanto, pode acontecer duas coisas. Ou isto congela durante X tempo e mantém o mesmo nível de preços, ou de facto isto baixa. E não sabemos quanto é que baixa. O Gonçalo fez um relatório sobre o mercado chinês. E o mercado chinês baixou 6%. Atenção,
não, são mercados muito diferentes. Uma coisa é comparar o mercado italiano, que também é diferente, mas é mais parecido com o nosso. Outra coisa é o mercado chinês, que é muito diferente do nosso. Mercado gigantesco, mercado muito de construção nova, muito diferente. Baixou 6% nesta altura. E as quebras de transações andam à volta dos 60%. Mas, na última semana, começou a recuperar. E aquela malta a recuperar, cuidado. Ou seja, de facto, eles estão a sair da situação e estão já a começar a recuperar. Claro, esta parte fica só entre nós. Faliram uma série de empresas, não de mediação, mas de promoção. Pequenas empresas de promoção. Atenção que é um mercado gigantesco, é um mercado pouco comparável com o nosso. O Gonçalo fez essa análise. As empresas que faliram no mercado chinês são pequenas empresas, alavancadas em financiamentos, já com dificuldades antes de entrarem no coronavírus e, portanto, quando entraram, pronto, não tiveram hipótese e acabaram por falir. Claro que aquilo foi o golpe de misericórdia, digamos assim. Mas, de facto, o que podemos dizer uma análise é que depende do tempo que aguentarmos. Nesta altura, não sabemos. Eu diria que fazer análise semana a semana. Semana a semana analisar. A questão aqui é que nós estamos habituados a trabalhar no terreno e para estes 15 dias, nós vamos fazer amanhã 15 dias de recolhimento, por assim dizer. Tomámos a decisão sexta-feira, efetivamente. E estes 15 dias parece que são 2 meses. Quer dizer, cada dia que passa nós temos que ir acrescentando e isto já começa... Pronto, daí que vêm estas perguntas todas. E... Não chega lá. Exato. Agora, em relação a essa questão, ainda por cima tu tens relação com uma data de empresas, não só com a Remax, mas com outras, felizmente. Está aqui uma pergunta do José Júlio Nunes, um consultor nosso da Oeste. Está a perguntar, Máximo, qual é que é o impacto que esta crise está a ter no mercado, no número de agentes e de agências no mercado? Ainda não temos... eu acho que faz. Eu compreendo que parece-nos muito... Como é que eu explicar? Parece uma eternidade, os 15 dias, mas é muito cedo. É muito cedo. Eu não sei se vocês costumam ver o ranking que eu faço das minhas newsletters. Estou à espera dele. Ele está todo momento a aparecer. E estou curioso para perceber, mas de certeza que se vai manter muito parecido do que estava uma semana ou 2 semanas atrás. Agora, daqui a 4 meses, quando a gente for ver o ranking, aí sim podemos tirar as nossas ilações. Nesta altura, por exemplo, há muita gente que ainda tem recursos financeiros para se aguentar. Agora, daqui a 2 meses, daqui a 3, não sei. Aí vamos ver o que é que vai dar isto. Pode ser uma oportunidade de recrutamento, acho que é uma grande oportunidade. Há estruturas grandes, não sei se posso falar sobre isto ou não, o João estava ali a rir-se, mas há estruturas grandes. Falaste de recrutamento e foi logo uma música que veio aqui para os meus ouvidos, mas não é o momento, não é aqui, seguramente, sim. Sabes que há estruturas grandes, como a vossa, e que podem ajudar as estruturas mais pequenas que se calhar vão ter mais dificuldades em se aguentar se isto demorar muito tempo. E, portanto, isto é natural, é a lei da vida. Não há sim, já aconteceu em 2011 e em 2012. Exatamente. Aliás, quem tem as empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, mas quem tem as empresas bem estruturadas, até o próprio negócio de um agente imobiliário, quem tem financeiramente bem estruturado, a pessoa não tem mais tempo para se aguentar. Aquela pessoa que trabalhava no fio da navalha com chapa ganha, chapa gasta, pois esse aí vai ter que fazer uma grande gestão financeira para se manter. Mas isso não é só na mediação imobiliária. Eu diria que qualquer empresa, olha, vamos pensar, os restaurantes, por exemplo, os restaurantes é muito complicado, os restaurantes vivem da faturação de todos os dias e, portanto, é uma atividade muito de faturação imediata. O turismo que vivia dos estrangeiros que vinham cá, o turismo está completamente parado, os hotéis devem estar parados, as companhias aéreas não voam, cancelam os voos todos, portanto, imaginem, cada um tem que fazer a sua gestão financeira e pensar que isto não vai ser uma coisa de 15 dias, ou mais de 15 dias, não, isto vai demorar pelo menos mais de 2 ou 3 meses e, portanto, vamos ter que gerir muito bem aquilo que temos. Por isso, de facto, não pararmos e virmos os italianos, por exemplo, apesar de estarem muito parados, qualquer coisa que eles consigam fechar, eles fecham. Qualquer angriação que... Não podemos pensar que isto agora não se vê, não sei o quê, vamos ficar aqui parado, porque isso é a minha morte. Se eu pensar que eu vou parar, então eu paro mesmo.
Então o que acontece? Dentro das dificuldades e da situação, eu vou ter que arranjar forma de... E há de haver pessoas, poucas, muito poucas, que vão querer vender e comprar. Vocês vão ver. Aliás, eu não sei, eu não tenho... Não falo com pessoas vossas, mas falo com muita gente. E há pessoas a fecharem negócios. Há pessoas a fazer escrituras ontem. A receber propostas. Graças a Deus, hoje também fizemos algumas. Então quer dizer que ainda mexe. Não sei. Agora, noutras condições, evidentemente. Olha, então, resta-nos agradecer-te do fundo do coração a presença hoje. Queres lançar o mote para o próximo webinário que vais fazer connosco? Para as pessoas poderem inscrever? O que é que vamos falar lá? Que é para ficar já preparado? No próximo webinar, nós vamos falar exclusivamente de relação. Portanto, vamos deixar esta parte do fecho e vamos tentar perceber o que é que eu vou fazer agora. Porque eu já fechei o que tinha a fechar. Imaginemos, eu já fechei tudo, tenho propostas fechadas, tenho escrituras a acontecer, mas literalmente já não tenho leads e já não consigo fechar mais nada. Fechado. Ainda bem que fechei, não é? Ainda bem que fechei as 3, 4 vendas, vou fazer escrituras, vou receber dinheiro, vou-me aguentar 2 ou 3 meses. Porra, e agora o que é que eu faço? Agora, a parte que tenho que fazer é a relação. Não me esquecer que vou ter que relacionar-me com todas as pessoas que eu conheço. Não só clientes e potenciais clientes, mas sobretudo ser aí círculo de influências. Pessoas que me conhecem e que eu conheço a elas. E no fundo este é que vamos fazer no próximo webinar. É ver, nesta segunda fase, e não posso deixar de me relacionar, porque é um erro deixar de relacionar. Porque o que pode acontecer é que daqui a 2 ou 3 meses, quando eu comece, as pessoas já não se lembram de mim. Vou ter que fazer o que os americanos dizem, que é posicionar-me. Posicionar-me de forma ativa. E vamos fazê-lo de várias maneiras, utilizando, obviamente, muitas vezes o digital, mas sempre que possível, o telefone. E fazer-me ouvir. Ok, então, mais uma vez, obrigado. Forte abraço para ti. Mantém-te em casa, porque continuas a fazer falta para o resto, do tempo. Eu só saio para 2 coisas, que é lá os livros, que há muita gente que ainda me encomenda livros, ainda hoje me encomendaram mais, só que os correios agora fecham 1h30, então tenho que ir de manhã cedo, e depois há fila, mas agora é um serviço espetacular, que agora não entra tudo ao molho, agora entra Agora sim temos serviço ordeiro, sim, exato. E depois vou ao lixo. Sou a pessoa cá de casa escolhida para ir ao lixo. E pronto, tem que ser, não é? O lixo tem que ser. O resto não tem que ser isso. Não tem que ser. Pronto, obrigado a ti, obrigado à malta toda que esteve aqui connosco e que fez com que passasse aqui o tempo de uma forma impecável. E quanto a ti, até já. Mais uma vez, obrigado por tudo. Dia 31 de março. Certo. No final do mês. Quase. Está bem? Muito obrigado a todos. Forte abraço. Obrigado. Até já. Obrigado, até já, obrigado.